Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Formula C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel e VBA. A gente traz aulas completas, como é o caso de hoje, e também algumas dicas para que você possa implementar nos seus projetos e fazer diferente, independente se é um projeto profissional ou um projeto pessoal. Atualmente, a gente está rodando uma sequência de aulas falando sobre VBA. Né? Então, a gente está criando do zero um registro de produtos, né? Utilizando aí essa ferramenta de programação. Se você perdeu nossos vídeos anteriores, né, esse já é o terceiro vídeo, já é a nossa terceira aula. Então, se você perdeu nossos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para as duas aulas anteriores, tá bom? Ou é só dá uma olhada aqui na nossa playlist que eu sempre deixo tudo bonitinho aqui para vocês, ok? A gente já tem um projeto que a gente está rodando, né? Então ele já está ali iniciado, a gente já fez o primeiro formulário, já começou a desenvolver algumas coisas, inclusive a gente já aprendeu como fazer para escrever a informação que está numa text box, né, numa caixa de texto, lá para o Excel. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte estética do projeto. E por que a gente vai fazer isso agora? Por que a gente não fez isso antes e por que a gente vai fazer isso depois? Eu não fiz isso antes porque eu gostaria de trazer primeiro um primeiro contato ali de vocês com o VBA, principalmente para quem está começando. Mas, normalmente, eu gosto de já começar o projeto pensando nessa parte estética. Tá? Por quê? Na minha opinião, dá menos trabalho se você já tiver um projeto estético pronto e for fazendo a mecânica, né, a parte de programação do seu projeto, somando aquilo que você já fez, né, aquela layout que você já criou. Se eu deixar para fazer isso muito depois, às vezes isso gera retrabalho, né? Eu tenho um código que não ficou no lugar certo, tem uma imagem que não está ficando boa, uma cor que eu não estou acertando, e um monte de coisa, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai conferir várias dicas sobre como fazer para que você tenha uma paleta de cores interessantes e um formulário bem legal aí para impressionar lá no seu trabalho. Tudo bem? Então, bora lá para o nosso projeto para a gente poder continuar o nosso trabalho. Bom, pessoal, então eu estou aqui no projetinho, o mesmo projeto que a gente mexeu nas aulas anteriores, então a gente está só dando sequência aqui. E, mais uma vez, né, se você não sabe do que eu estou falando, se você perdeu as aulas anteriores, vai lá, assiste as outras aulas, porque tá bem bacana, então tem muita coisa lá. Eu estou falando sobre como você começa, né, dar os primeiros passos nessa questão de VBA, lá no primeiro vídeo, né, da primeira aula. Então, como é que você faz para até habilitar o uso do VBA no seu Excel, né? Como é que faz para salvar o arquivo, por que tem que salvar em formato diferente, enfim, tem um monte de coisa lá. É uma aula, acho que de uns 30, 40 minutos. E aí a gente tem a segunda aula, uma aula de 50 minutos, falando sobre como criar esse formuláriozinho aqui que vocês estão vendo, né? Esse tal de cadastro de produto aqui. Então a gente mexeu em cada detalhezinho desse formulário. Então, a gente mexeu no título, mexeu aqui nessa descrição do produto, aqui esse textinho, nessa label, a caixa de texto, que foi aí onde a gente colocou a informação. A gente fez algumas etapas para a gente aprender como pegar a informação que a pessoa escreveu e escrever em algum lugar. Né? E a gente aprendeu a apresentar isso na tela, aprendeu a escrever sempre numa mesma célula, e depois a gente aprendeu como fazer com que ele faça vários registros. Né? Então, do jeito que ele está aqui agora, eu posso escrever produto 1, por exemplo. Né? Então, eu quero cadastrar ali o produto 1, clicar em salvar, e ele vai salvar ali para mim. Aí eu vou colocar produto 2, salvar, e ele vai salvar na linha de baixo. Se eu continuar alterando aqui, ele vai continuar salvando ali para mim no Excel, ali para baixo, tá? Então, eu fechei aqui o formulário e ele tem ali todas as informações já preenchidas. Só que o que acontece, galera? A partir desse ponto, agora a gente vai falar do projeto de verdade. Normalmente, você não quer só cadastrar o produto em si. Você não quer cadastrar só o nome do produto. Se eu tenho um estoque, eu tenho uma loja que vende alguma coisa, eu não quero cadastrar só isso. Eu quero cadastrar várias coisas desse produto, quero cadastrar várias informações desse produto. E aqui nessa nossa guia de base de dados, você pode perceber, inclusive, que essa estratégia que a gente utilizou para começar a escrever ali no Excel, ela faz a partir da segunda linha, né? E ela não escreveu o produto 1 aqui na primeira linha.
Existem várias formas para você fazer ele escrever um texto embaixo do outro, né? Uma entrada embaixo da outra. Essa é uma que eu gosto de usar, tudo bem? Então, se você já viu em algum outro lugar, se você já faz de uma outra forma, não se preocupe, é só um jeito diferente. E por que eu não me importo de fazer desse jeito? Porque normalmente nas bases de dados, né, na guia de bases de dados, o que eu vou fazer? Eu vou colocar títulos. Tá? Então aqui eu vou colocar lá descrição, né, então, do produto. Vou passar a colocar na descrição do produto. Aí o que mais que eu vou colocar aqui? Né? Deixa eu colocar só em maiúsculo aqui. Produto, pronto. Aí eu posso colocar aqui, olha, valor de compra. Né? Então, quanto que eu pago, por exemplo, para comprar um produto? Valor de venda desse produto. Né? Então, quanto que eu tenho ali, né? Quanto que eu faço ali para vender esse produto. Né? Uma outra questão que é bem legal é que categoria desse produto. Então, imagina que na minha empresa eu vou categorizar esses meus produtos de alguma forma. A gente faz muito isso, né? A gente agrupa os nossos produtos pelo que a gente chama de família de produto. Né? Isso facilita muito o trabalho. Tá? Então, por enquanto, aqui nesse projetinho, eu vou colocar essas 4 informações. Tá? Então, a descrição do produto, o valor de compra, o valor de venda e a categoria desse produto. Tá? Então, aí, simulando uma situação bastante básica. Ah, Lucas, mas eu quero colocar outras informações, eu quero colocar mais informações, eu quero colocar menos informações. Não importa, não importa. Acompanhe a aula, que aqui, com esses itens, você vai perceber que a gente vai conseguir fazer várias coisas. Tá? Então, a gente vai mostrar vários exemplos de atividades bem legais, bem interessantes, que vão fazer com que você tenha aí uma estratégia bem legal de trabalho, tudo bem? Então, isso daqui já vai ajudar bastante para a gente, pelo menos, exemplificar e você começar a desenvolver seus próprios projetos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Por que eu quis colocar essas informações? Porque são exemplos diferentes. Então, eu vou limpar esses produtos aqui, tudo bem? Para facilitar para o humano, tá? Isso aqui não é uma questão interessante para o VBA, é só para a gente mesmo. Eu vou trocar isso daqui de cor, só para ficar mais claro, mais visual ali, que isso é um título. Eu gosto de usar aqui esse azul com um texto branco ali, tá? Vou até colocar em negrito aqui, tudo bem? Então, isso aqui é simplesmente para deixar ele mais bonitinho aí pra gente, tá? Ficar mais claro pra gente que isso aqui é um título, ok? E aqui, daqui para baixo, ele vai começar a fazer esse preenchimento. Então, se eu precisei, galera, de uma caixa de texto para colocar essa descrição do produto, eu também vou precisar de campos onde eu possa criar, né, essa informação de valor de compra, valor de venda e categoria. Então, eu vou precisar colocar isso em algum lugar. Né? Então, como é que eu posso fazer para criar essas informações? É muito parecido com aquilo que a gente já fez antes. Né? Então, vamos lá para o VBA. Então, se você não se lembra, para acessar o VBA, eu posso usar o atalho Alt F11. Se você tiver no notebook, e a função do Fn estiver acionada, você vai precisar usar o Fn Alt F11, tá? Ou ainda, você pode ir lá naquela guia de desenvolvedor que a gente habilitou na primeira aula e tem o primeiro botãozinho lá que é Visual Basic. Você vai chegar aqui no mesmo lugar. E aí você vai perceber que a gente tem aqui um formulário, né, que é esse nosso FR Cadastro. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, galera? Primeira coisa, tá? Eu tenho um padrão de estética que eu gosto de apresentar nos meus projetos, ok? Então agora eu vou começar a transformar, agora que você já tem esse primeiro contato, já sabe do que a gente está falando, agora eu vou começar a transformar esse projeto aqui no padrão de trabalho que eu gosto de utilizar, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, pessoal, eu não gosto desses títulos aqui em cima, tá bom? Então eu vou dar um delete nesse label, tá? Não se preocupe que ele vai ser substituído por uma outra saída aqui pra gente, tudo bem? Então, não precisa se preocupar. Aqui o que vai acontecer? Se eu vou subir ele aqui um pouquinho, dar uma centralizada aqui, o nosso item de descrição. Esse botão de salvar eu vou deixar ele aqui um pouquinho menor, porque a gente vai ter um pouquinho mais de coisa aqui agora, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para eu poder também colocar outras informações. O legal do formulário é que você pode ir arrastando do jeito que você preferir, tá bom? Outra coisa que eu não gosto é esse cadastro de produto aqui em cima. Eu acho isso muito feio, muito antiquado,
né? Então, como é que eu tiro isso dali? Eu vou clicar aqui no formulário, vou vir aqui nas propriedades dele. Se você não tiver com as propriedades habilitadas, é só usar o botão F4 do seu teclado ou vir aqui nesse ícone de mãozinha, tá? Apontando para uma folha ali. E aí ele vai abrir aqui a janela de propriedades. Eu vou clicar no item que eu quero modificar, que no caso é o próprio formulário. Então perceba que eu tenho aqui os quadradinhos, né, brancos e pretos ali, circulando o formulário, porque é ele que está selecionado. E eu vou vir aqui na opção, né, na propriedade Caption, tá? E eu vou limpar essa informação. Então eu vou deixar em branco. E aí você vai perceber que vai ficar em branco lá em cima, tá? Eu gosto de fazer desse jeito, tudo bem? Aí o que eu vou fazer aqui, galera? Então deixa eu jogar isso aqui mais pro meio, por enquanto. O que mais que eu preciso lá? Preciso de uma outra caixa de texto. Então eu vou copiar essa caixa de texto que eu já tenho, bom e velho Ctrl+C mesmo, e vou colar uma outra caixa de texto aqui embaixo, e mais uma aqui embaixo também, tá bom? Então eu fiquei aqui com 3 caixas de texto. Por que 3 caixas de texto? Descrição, valor de compra, valor de venda. E daí faltou aquela questão de categoria, e a gente vai deixar para falar dela daqui a pouquinho, ok? O que eu vou fazer? Essa descrição aqui, olha, eu vou aumentar para a pessoa poder escrever mais, né? Então, para ficar mais agradável ali para a pessoa que está escrevendo, né? O valor de compra, eu vou diminuir um pouquinho. O valor de venda, eu vou diminuir um pouquinho também. E vou deixar um do ladinho do outro ali. Vou trocar o nome dessas duas caixinhas novas que eu acabei de criar, porque ela nasceu como Textbox 1 e Textbox 2. E se você lembra lá do segundo vídeo, eu falei para vocês que isso não é legal, porque isso deixa mais difícil para você programar. Então, vou trocar aqui, olha, o nome para aquele padrão de trabalho que eu estou utilizando aqui, né? TB V compra. Por que TB V compra? TB de valor de compra, tudo bem? Ah, Lucas, tem uma regra para isso? Não, eu uso aqui o TB underline porque é um padrão meu, tudo bem? V compra é só para não ficar muito grande aqui o nome. E aqui eu tenho, né, o TB V venda. Né? Então, até deixa eu mudar aqui. Esse V venda não ficou legal. Então vai ser TB venda e para ficar no mesmo padrão, TB compra. Tudo bem? Então isso não faz muita diferença aqui para a gente. Né? Então tem lá TB descrição, TB venda, TB compra. Bom, o que vai acontecer? Esse botão salvar, a gente vai deixar ele aqui do ladinho. Eu vou copiar ele e vou colar um botão para sair também. Tá bom? Então eu vou ter um botão de sair aqui. Tá? Então o nome desse botão vai virar BT sair, né, ou fechar, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho salvar e tenho sair. Esse caption eu vou apagar, tá bom, galera? Vou apagar o caption dos dois, ok? Então, vai ficar os dois captions ali apagados, tá? E agora que ele está mais ou menos do jeito que eu quero, eu vou fechar ele aqui, para ele ficar mais certinho ali na posição e tudo mais, tá bom? Então, mais ou menos é isso daqui que eu vou ter de formulário por enquanto, ok? O que eu vou fazer além disso, tá? Eu também quero colocar um título mais legal aqui nesse meu formulário. Então, eu vou criar aqui um label, tá? Então, vou criar aqui um label, que é o rótulo, né? Esse azão aqui dos meus controles. Lucas, eu não sei onde está as caixas de ferramentas. Então, aqui, olha, tem esse martelinho com chave de boca aqui, olha, você vai habilitar suas caixas de ferramentas e não se assuste se suas caixas de ferramentas tiver menos opções, tá? Essas opções você pode ir adicionando aqui no seu projeto. A gente não vai precisar de nenhuma propriedade que não seja padrão, tudo bem? Então não se preocupe. Com o que você tem disponível aí, você já consegue acompanhar a aula, tá bom? Então eu vou clicar aqui no rótulo e vou criar um rótulo ali para mim. Ele apareceu o label 1, né? E eu vou mudar aqui o caption desse meu label. Eu vou colocar aqui sim, cadastro de produto. Né? Então eu não gosto dele lá em cima, mas eu vou deixar ele aqui embaixo. Aí eu posso aumentar ele aqui, deixar ele grandão e vou deixar ele aqui mais alto também. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou começar a configurar as coisas do jeito que eu quero, fazer a estética desse meu formulário. Então perceba que ele já está um pouquinho mais completo aí pra gente. Né? O que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, eu não gosto dessa fonte aqui, né? Essa tal de Tahoma que a gente tem aqui. Ok? Então, a gente vai precisar mudar isso.
Segunda coisa, esse padrão de cores, né, esse cinza aí não está nada legal. E outra, eu deixei aqui esses dois botões em branco, ou seja, a pessoa não saberia o que colocar nesses botões, né? Para que servem esses botões. Então, nenhum desses fatores é muito legal aqui para a gente, tudo bem? Então, eu vou começar a editar isso. Mas antes disso, eu vou colocar aqui um outro controle, que é uma caixa de combinação, ok? A gente usou caixa de texto, agora eu vou usar uma caixa de combinação, ok? Então, eu vou clicar aqui nela, é o quarto botão aqui para mim na minha posição, né? Esse que tem uma setinha e uma listinha ali embaixo. E do mesmo jeito que eu fiz com as caixas de texto, eu vou adicionar ele mais ou menos até aqui, tá bom? Então, percebam que eu deixei um espacinho ali. E agora, qual que é a diferença da caixa de combinação para a caixa de texto, né? A caixa de combinação, ela faz uma lista suspensa, né? Então, como a gente vê em vários lugares, em várias sistemáticas. Por exemplo, se eu vier aqui em cores, percebo que ele tem a mesma setinha que eu tenho aqui, olha, e ele aparece opções para mim. Então, essa caixa de combinação faz isso, né? Ela coloca essa situação e eu consigo colocar aí opções para a pessoa escolher. Ah, Lucas, mas por que é bom colocar caixa de combinação e não caixa de texto para categoria? Porque eu não quero que a pessoa escreva qualquer categoria. Então, eu quero que a pessoa ela consiga, né? Até vou fazer um caso mais legal ainda, vou deixar aqui mais longuinho. Eu quero que a pessoa coloque apenas categorias que já existem, né? Porque senão, dependendo da situação, na maioria dos casos, quando você deixa uma coisa muito aberta para as pessoas cadastrarem, ela começa a mudar. Então, se você pedir para uma pessoa colocar a data de nascimento dela, uma questão bem simples, e deixar a pessoa preencher do jeito que ela quiser, o que ela vai fazer? Ela vai colocar lá, sei lá, a pessoa nasceu no dia 15 de dezembro, por exemplo, né? Então, ela vai colocar lá 15.12.1990. Aí outra pessoa fazendo a mesma data vai fazer o quê? 15 tracinho 12 tracinho 1990. Outro vai colocar, ao invés de 1990, vai colocar só 90. Né? E as pessoas começam a criar possibilidades, porque cada pessoa ela prefere um padrão diferente. E isso é um problemão para o seu projeto, porque esses padrões diferentes fazem com que o seu funcionamento não seja legal. Tá bom? Então, por conta disso, a gente vai usar a caixa de listagem, que é confortável, é legal e é bem bonita, para prender, digamos assim, um pouco essa pessoa, ou restringir um pouco aí as opções, né, de quem está usando essa nossa ferramenta aqui. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai tocar as fontes desses textos. Tá? Então, todas essas informações aqui, né? Então, label, e aí eu vou usar aqui, né, o Ctrl. Então, eu estou segurando o Ctrl aqui do meu teclado para poder selecionar mais de um controle ao mesmo tempo. Tá? Então, o label, as minhas caixas de texto, a minha caixa de combinação. Então, eu peguei todas elas aqui e eu vou vir aqui, olha, numa propriedade fonte. Então, como eu estou com todas elas selecionadas, essas propriedades que estão aparecendo aqui são as propriedades padrão, que são comuns entre todos os padrões, ou todos os controles, desculpe, que eu selecionei. Então, o que eu vou fazer aqui em fonte, que está branco aqui, olha, está vazio, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, ele vai aparecer aqui para mim uma janela para eu escolher a fonte e tudo mais, então eu posso escolher muito parecido com o que a gente tem lá no próprio Excel, né? Então, eu vou usar aqui uma das minhas fontes favoritas aqui, que é a Bandscript, tá? Então, eu gosto bastante de usar essa fonte. No padrão Condensed mesmo, eu vou colocar no tamanho 10, porque ela é meio pequenininha, tá? E aí eu tenho aqui outras opções, né? Posso colocar do jeito que eu quiser. Vou dar um OK, e aí você vai perceber que ela já mudou até aqui na cadastro de produto, né? Ela fica mais, na minha opinião, mais bonitinha ali, um pouco mais moderna. O que eu vou fazer agora? Essa questão aqui, olha, de cadastro de produto é um título. Então, é muito feio esse título pequenininho desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou começar a tocar as propriedades disso daqui. Então, o nome, né, eu vou chamar de LB título. Né? É ali o cabeçalho, né, o título do meu formulário. Então, LB título. Segundo, eu vou tocar o tamanho da fonte agora só dele. Então, eu tinha que soltar os outros, porque eu quero a fonte só dele. Então, eu vou vir aqui em Bandscript
vou lá no pontinho de novo, né? Então, no mesmo lugar aqui em fonte, né? Fui lá no pontinho de novo e agora vou colocar tamanho 20, por exemplo. Né? Então, ele ficou maiorzão ali. Okay? Eu gosto dele aqui à esquerda. Tá? Eu gosto do título aqui da esquerda para a direita. Se você, por acaso, quiser centralizado, à direita, qualquer coisa do tipo, você tem uma outra propriedade aqui, né, que está aqui em comportamento, ok? Estou aqui no categorizado, tá? Comportamento. E eu tenho aqui text align, né? Então aqui eu tenho align left, né? Ou seja, ele está à esquerda. Se eu vier, eu tenho center, centralizado. Eu tenho right, que vai ser a direita. Né? Eu vou usar aqui a esquerda mesmo, porque me agrada mais. Tudo bem? Um outro detalhe, né? Se você prestar atenção aqui no formulário em si, ele tem uns pontinhos, que são as grades aqui do formulário, né? Que ajuda a gente a deixar as coisas alinhadas e tudo mais. Só que em cima dele aqui, olha, não tem pontinho, porque ele está opaco. Né? O que é opaco? Ele está com cor, digamos assim. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar essa cor dele. Eu vou deixar ele transparente, esse fundo cinza dele. Por quê? Depois, quando eu mexer na cor do formulário, eu não preciso mexer na cor dele. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no grupo de propriedades de aparência. Tá? E aqui eu tenho back style, né? O estilo do fundo. E ele está como opaque, opaco. Eu vou transformar ele para transparent, lá de transparente. Aí você vai perceber que os pontinhos voltaram. Né? Então, rodando desse jeito o nosso formulário, ele já tem uma cara mais bonitinha, né? Já está lá cadastro de produto, aqui eu já consigo escrever, ele já vai ser naquela fonte, todas elas aqui me deixam escrever, e os meus botões aqui, inclusive o de salvar, que é o que está com código, continua funcionando bonitinho. Tá? Então, eu vou fechar, vou apagar essas informações que a gente deixou aqui agora. Bom, então, o que acontece agora? Né? Então, com isso, a gente já fez aí uma parte bem bacana da estrutura do formulário. Uma coisa que está faltando aqui é o nome da nossa caixa de combinação. Né? Então, eu vou colocar aqui ela como CB, tá? De Combo Box, né? De caixa de combinação. É o padrão que eu utilizo. CB CAT, tá? De categoria, ok? Então, só porque eu não quero colocar o nome completo, porque senão depois eu vou ter que ficar escrevendo o nome muito longo. Então, CB CAT, tá bom? Com isso, todos os nossos itens estão nomeados, todos os nossos itens já têm aí as suas funções, tá? Eles só não estão codificados ainda. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou lá para o Excel. Isso daqui é uma dica também, dentro dos meus projetos. Eu uso isso, eu aconselho todos os alunos, né, de turma ou de particular a fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma guia a mais, tá? E eu vou chamar ela aqui de rascunho. Para que serve essa guia de rascunho, Lucas? Simplesmente para ser rascunho. Né? Então, tudo que eu precisar rascunhar, tudo que eu precisar fazer teste, tudo que eu precisar comparar, eu vou fazer aqui. Né? Depois, essa guia de rascunho eu vou jogar fora. Tá bom? Então, eu não me preocupo com ela. Ela é uma folhinha de rascunho mesmo ali no seu projeto. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer primeiro duas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, que eu olhei a minha paleta de cores, tá? Ali do meu projeto. Ok? Então, eu vou usar aqui, né? Então, quais são as opções que eu tenho de trabalho quando eu falo de cores dentro do Excel? Né? Eu tenho, primeiro, essas paletas que já são padrões, digamos assim, né? Que já estão ali disponíveis para você. Já tem bastante coisa, normalmente já me agrada essas paletas de cores aqui. Mas, se não, você tem aqui um botãozinho lá de mais opções, mais cores. E aí você tem uma paleta bem maior, tanto na escala colorida quanto na escala de cinza, né? E você pode escolher qualquer uma delas, não importa. E você tem aqui ainda a possibilidade de criar a sua cor, né? Então, pegar aí o ponto que você quiser aqui e fazer o seu RGB ali da sua cor, né? Se você não sabe o que é RGB, é um código, né? Que padroniza as cores, tudo bem? Então, eu vou usar no meu projeto 3 cores, ok? Então, eu vou escolher aqui 3 cores e eu vou pintar aqui uma célula qualquer com essas cores, só para mim localizar. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou pegar um cinza meio escuro aqui, quase preto, tá? Eu vou pegar aqui embaixo esse amarelo, que eu vou usar para algumas questões, e eu vou usar aqui também um verde. Deixa eu ver um verde que seja legal. Deixa eu vir aqui nesses mais cores. Eu quero um verde bem vivo, por conta ali do meu do cinza. Tá? Então, esse cinza aqui, eu estou planejando usar ele para o fundo. Esse amarelo para títulos e coisas do tipo. E esse
verdinho aqui, eu vou usar ele para fazer algum destaque em algum momento, ou coisa do tipo, tá bom? Então, essa primeira estratégia é você escolher as cores, e aqui eu estou olhando para as cores, tá legal. Lucas, eu já tenho minhas cores. Lucas, eu já tenho um logo da empresa, eu quero seguir o padrão do logo da empresa, coisa do tipo. Não tem problema, você tem diversas ferramentas onde você pode conseguir o padrão de cores de uma por meio de imagem. Se você colocar lá no Google, né, código de cores por imagem, você vai ter 1 milhão de ferramentas grátis, onde você consegue o código RGB dessa cor, né, que você quer, da cor específica. E é esse código que a gente vai usar. Tá bom? Você também pode fazer isso pelo Paint, pode fazer isso pelo PowerPoint, e vários outros lugares. Então, é só buscar a ferramenta que você prefere. Se você não tiver uma cor fixa que você quer usar, é só escolher, como eu acabei de fazer aqui, alguma paleta de cores que te agrade e descobrir o código RGB dessas cores. Como é que eu vou fazer para descobrir esses códigos agora? Eu vou vir aqui na cor, né, que é onde ele está pintado, vou na célula, né, onde eu pintei, vou vir aqui em mais cores, e o código RGB vai estar aqui embaixo. Olha, o que é esse código RGB? Quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul foi usado para fazer esse cinza escuro aqui que eu escolhi. Então, o código RGB é 383838, tá? Para eu não esquecer, eu vou escrever na própria célula, 38,38,38, tá? Eu vou deixar aqui em branco só para aparecer melhor. Então, esse aqui é o código do meu cinza. Vou fazer a mesma coisa aqui para o amarelo, né? Então, mais cores. 2551920, né? Então, 2551920. E a mesma coisa para o verde, né? Então, personalizar 02550, né? Então, 02550. Por que eu fiz isso? Só para que eu não esqueça essas cores, tá? Então não tem problema nenhum, né? Então se você quiser anotar ou coisa do tipo, enfim, fica a teu critério. Eu gosto de anotar desse jeito. O que eu vou fazer então com essas cores, tá? Eu consigo usar estratégias que me fazem trazer essas cores que eu quiser lá no meu formulário. Por quê? Se eu voltar aqui para o meu VBA e vier no formulário em si, tá? Eu tenho uma propriedade que é a propriedade backcolor, né? O que eu quero fazer aqui com esse backcolor? Eu quero colocar aquele cinza escuro, né? Então, se eu vier aqui nessas setinhas, eu tenho algumas opções aqui em sistema. Mas se você dar uma olhada nessas opções de cores, elas são muito sem graça, né? São muitas, várias parecidas e tudo mais. Quais são essas cores? São as cores que o Excel usa, tá? São as cores aqui da plataforma. Então, é a layout de cores que eles usam. Tá? Aqui em paleta você tem algumas opções a mais, mas mesmo assim é bem limitado, são cores assim que não agradam tanto. Por exemplo, vou colocar aqui um vermelho. Você vai ver que ele vai lá, vai virar vermelho, e se eu rodar o formulário apareceu em vermelho. Né? Agora, como é que eu faço para colocar a cor efetiva ali, a cor que eu quero mesmo? Né? Então, como é que eu faço para colocar uma cor certinha? Para isso, eu preciso de um código, que é o tal do código RGB, dentro de dessa propriedade backcolor. Então, eu vou falar que essa propriedade backcolor vai ser igual àquele RGB que a gente acabou de pegar. Só que, ficar lembrando do código lá de cor, né? Então, 38, 38, 38, 255, 920 e assim por diante, principalmente se você tiver várias cores, e ao longo do projeto a gente vai colocar mais cores no nosso sistema, o que eu vou fazer? Se eu fizer isso, eu vou acabar me perdendo, ou perdendo tempo de ter que ficar conferindo lá quais são essas cores. Então eu vou usar uma estratégia aqui de suporte. Tá? Eu vou criar um módulo onde eu vou salvar variáveis. E eu vou criar algumas variáveis que falam de cor. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu gosto de trabalhar assim. Eu vou clicar aqui no meu projeto, né? Então estou aqui na minha guia de projeto, na área em branco. Eu vou vir aqui em inserir e vou inserir um módulo. A gente usou esse mesmo caminho para criar o user form, que é o nosso formulário. Agora eu vou criar um módulo, tá bom? E você vai perceber que ele vai aparecer uma nova pastinha aqui de módulos e módulo 1. Nesse módulo 1, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para ele. Então, como eu estou trabalhando lá com cores, eu vou chamar isso aqui de MD de módulo cor, tá? MD cor. E aqui eu vou salvar todas as cores que eu vou usar no meu projeto. Ah, Lucas, mas eu posso fazer isso de outro jeito? Eu não posso determinar isso em outro lugar? Pode, não tem problema nenhum.
tá? Eu só gosto de fazer assim para ficar bem organizado. E o que eu vou fazer aqui? Nessa página em branco, eu vou definir algumas variáveis que recebem essas cores, ok? E essas cores são transformadas em número, então eu preciso de uma variável que receba número. Variáveis são espaços de memória que são parecidas com gavetas, né? Então a memória do teu computador é como se fosse um gaveteiro e uma variável é um espaço nesse gaveteiro, então é como se fosse uma gaveta dessas. Existem vários tipos de gavetas, né? Então tem vários tipos de memória. Só que o que acontece? Essas memórias de vários tipos servem para diversas situações. Nesse projeto, por enquanto, né, a gente vai trabalhar com dois tipos, que é a variável de texto, que a gente já usou, inclusive, lá na aula 2, né, dentro do formulário, e também variáveis de número, que a gente vai usar na nossa primeira agora. Na verdade, a gente até já usou uma variável de número lá também. Né? Então, o que acontece? Que foi a variável lim. O que acontece aqui? Eu vou criar 3 variáveis de número, uma para cada uma daquelas cores. Tá? E lá no formulário, a gente usou a palavrinha reservada dim, né? Que define uma variável dentro daquele private sub. Aqui eu vou usar uma outra palavrinha, que é a public. Tá? Para que serve o public? Ele está falando o seguinte, que essa variável que eu vou definir agora pode ser usada pelo projeto todo. Então, ela vai ficar disponível para qualquer parte do meu projeto. Então, eu consigo acessar ela do formulário, consigo acessar ela de qualquer lugar. E por que é legal? Depois, vocês vão ver que eu vou criar um segundo formulário e vai ter algumas outras coisas. Então, todos os meus formulários vão poder usar essas cores, por exemplo. Sem que eu precise ficar criando várias vezes. E sem que eu precise ficar lembrando daqueles códigos. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, como public, eu vou dar um nome para a variável. E aí eu vou colocar aqui cinza, underline, escuro. Esse é o nome daquele cinza do fundo lá. Por que eu estou colocando como cinza escuro? Porque desse jeito eu não vou esquecer o nome dele. Eu vou esquecer o que é aquela cor. Né? S double. E recebe um número de tamanho grande, um número grande ali, tudo bem? Então isso aqui já vai resolver para a gente a primeira parte. Aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras cores. Né? Então, public amarelo, S double. E public verde, S double. Então assim fica fácil para eu lembrar o que é o que, tudo bem? Beleza, criei as minhas variáveis, então eu já tenho gavetas reservadas para receber essas cores. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para ele, porque eu só criei a gaveta. Ele ainda não sabe que cinza escuro é aquela cor. Ele ainda não sabe que amarelo é aquela cor. Né? Então eu preciso falar isso para ele. E quando é o melhor momento para eu fazer isso? Né? Quando eu abro a pasta de trabalho. O que é a pasta de trabalho, galera? É o arquivo. Tá? Então, a pasta de trabalho é o arquivo. Então, quando a pessoa abrir o arquivo, antes que ela tenha acesso a qualquer outra coisa, antes que até o VBA comece a rodar, né, o seu formulário comece a rodar, ele vai criar essas cores para você. E assim, quando você usar essas cores, ele já sabe que a cor está certa, tá bom? Então, isso vai funcionar aí para vocês. Então, eu vou dar 2 cliques na pasta de trabalho e você vai perceber que vai aparecer uma outra página em branco, porque agora essa página em branco aqui está falando do arquivo como um todo. Tá? E o que eu vou fazer aqui na pasta de trabalho? Se eu vier aqui em cima, ali, em geral, ele tem um tal de workbook, que é justamente o seu arquivo. Quando eu clicar nele, ele vai aparecer Private Sub Workbook Underline Open. O que é isso? Ele abriu um evento de open, ou seja, de abrir do workbook. Então, o que eu colocar aqui dentro, ele vai executar toda vez que o arquivo rodar pela primeira vez, toda vez que o arquivo abrir. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou inserir, então, aqueles códigos RGB dentro daquelas variáveis que a gente criou no nosso módulo de cores, que é o MDColor, MDCor. Né? Então, como é que eu faço para fazer isso? Né? Eu vou fazer o seguinte, MDCor, ponto, e vai aparecer justamente aqui as 3 opções de cores que eu criei lá no MDCor. Né? Então, eu vou até seguir aqui a ordem. Né? Então, eu vou pegar aqui o amarelo, vai ser igual à cor amarela, que para o VBA eu posso colocar assim, olha, RGB, abro parênteses e eu vou pegar aquele código
que está lá no Excel, que eu já salvei lá no Excel, né? Que é o 255.192.0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, abrir ali o parênteses, né? 255,192,0. Fechei o parênteses. Então, isso daqui já é o suficiente para ele saber que na gaveta de amarelo tem a cor amarela, no tom que eu queria. Né? Depois, eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas cores. Então, md cor, ponto cinza escuro é igual ao RGB. E o dele é 38, 38, 38. Se eu não lembro, é só voltar lá para conferir lá no nosso rascunho. md cor.verde é igual ao RGB do verde, que é o 02550. Tá? Então, essas aqui são as minhas 3 cores que eu estou usando por enquanto aí no meu projeto. Tudo bem? Como é que eu faço agora para colocar elas? Porque tem um detalhe. Esse nosso código, ele está rodando apenas quando o formulário abre, quando o arquivo abre, quando a workbook abre. E o workbook já está aberto, ou seja, ele não rodou. Então eu escrevi o código, mas ele ainda não rodou. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar o código aqui, olha. Você não vai ver acontecer nada agora. Então eu cliquei, olha, ele deu uma piscadinha na tela e já passou. O que ele fez? Ele colocou agora sim, efetivamente, as cores dentro do amarelo, do verde, do cinza ali e tudo mais. Se você esquecer de fazer isso, quando você usar as cores, ele vai ficar preto. Tá? Você vai colocar qualquer cor e ele vai ficar sempre preto. Por que ele fica preto? Porque se ele criou a variável, mas não colocou a cor lá dentro, ele fica com o número 0 dentro da cor. E o número 0 representa a cor preta. Tá? Então, se você esquecer de fazer isso, ele vai ficar preto. Percebeu que você está usando uma cor que não era para ser preta e ela ficou preto? É porque provavelmente você esqueceu de colocar a cor, né, o código RGB dentro dele e rodar ali esse módulo para que ele consiga efetivar essa mudança. Tudo bem? Feito isso, a gente volta lá para o formulário. Né? E aí a gente já tem um código, né, que aqui nosso private sub, botão salvar do evento clique. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um módulo, um código, né, para user form. E quando eu clico aqui no user form, o que ele faz? Private sub user form underline clique. Né? Então ele está no evento de clicar. Eu não quero que isso rode no evento de clicar. Tá? Eu não quero. Por quê? Se eu deixar no evento de clicar, ele vai trocar a cor quando a pessoa clica no formulário. Imagina, né? O formulário vem com aquele cinza padrão, e aí quando a pessoa clica, o negócio fica cinza escuro, no meu caso, fica vermelho, sei lá, a cor que você quis. Isso não é legal. Eu quero que, na verdade, ele já apareça com a cor certa. Né? E para isso, eu preciso trocar esse evento aqui. Qual é o evento que eu tenho que usar? O initialize, tá? Então eu vou tocar aqui, clique para initialize. E aí eu posso até apagar esse do clique aqui que eu não vou usar. Então é na inicialização do user form. Tudo bem? Uma coisa legal é, quando você cria uma nova sub, uma nova private sub aqui no seu formulário, ou qualquer outro módulo, né? Quando você cria uma sub nova, você vai perceber que vai aparecer uma linha horizontal aqui, né? Cortando a folha toda. É assim que ele determina para você, né, que encerrou um código e está começando o outro. Tá? Então eu posso ter vários códigos na mesma folha, desde que os códigos estejam falando de alguma coisa relacionada àquela folha. Nesse caso, o formulário. Então eu tenho o botão que está dentro do formulário e o próprio formulário. Está tudo certinho. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou trocar a cor do fundo do formulário para o meu cinza escuro. Né? Então agora que ele existe. Né? Então como é que eu faço isso? Para trocar só a cor, eu uso o Mi, né, que representa o próprio formulário em si, como a gente já viu, ponto backcolor, que é a cor de fundo. Né? Só que depois vocês vão perceber que eu vou precisar trocar outras coisas. Né? Eu vou precisar trocar outras informações. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um bloco with. Tá? O que é esse bloco with? Ele é um grupo de linhas de programação que se referenciam a um mesmo objeto. Qual objeto? Mi, que é o formulário. Então, dentro do formulário, né, com o formulário, né, e aí embaixo eu vou já deixar aqui adiantado para a gente um end with. O que é o end with? É o final. Então, a palavrinha reservada with
ela abre esse conjunto de códigos que eu vou fazer para o formulário. E essa end with, ela fecha esse conjunto. Então, tudo que eu inicio, né, no VBA precisa ser encerrado em algum momento. Então, o end with encerra o if, tudo bem? E aqui dentro, eu gosto de usar um tab aqui na hora de escrever, porque para mim fica mais organizado. Sempre que eu estou dentro de um bloco, seja ele qual for, a gente vai ver ao longo das aulas, né, outros tipos de bloco. Então, sempre que eu estou dentro de um bloco, eu gosto de colocar ficar mais organizado na hora da gente escrever, na hora da gente ler também o código, tá bom? E o que eu vou escrever aqui dentro, então? Ponto, e você vai perceber, eu não escrevi nada antes. Só de colocar ponto, ele já apareceu um monte de coisa aqui para mim. O que são essas coisas? São as propriedades do me, as propriedades de quem está aqui na frente do if, né? Então, porque ele já sabe que eu, dentro desse bloco aqui, né, entre o if, o end e o if, eu estou falando do formulário, né? E aí o que eu quero trocar é o tal do backcolor, né? E eu vou dar um espaço igual para trocar a cor md cor ponto cinza escuro. Então isso daqui vai fazer o quê? Vai alterar a cor do formulário para cinza escuro. Vamos ver se vai funcionar. Vou rodar aqui, olha, e ele rodou cinza escuro, o mesmo padrão de cores que eu usei lá no fundo. Então ele já deixou certinho para mim. Tudo bem? Isso ajuda pra caramba, né? Então isso facilita aí a vida da gente, tá? Próxima coisa que eu vou fazer, esse cadastro de produto em preto sumiu aqui dentro do cinza escuro, não ficou nada legal. Então eu vou colocar ele em amarelo ali, para que eu quero dar um destaque para ele, tá bom? Então o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu troquei a cor do ni, eu vou fazer para o label, né? Então como é que eu vou fazer isso? Ponto, eu tenho lá o meu LB título, que é justamente aquele label, que faz parte do formulário, ponto. For color. O que é for color, galera? É a cor da fonte, tá? Então, for color é a cor da fonte. É a propriedade que fala de cor de fonte. Em qualquer controle, for color vai ser sempre a cor da fonte. Então, a cor da fonte do título vai ser igual ao MD cor ponto amarelo. Então, desse jeito, agora, ele ficou, olha, cadastro de produto em amarelo e o fundo cinza escuro. Tudo bem? Então, desse jeito vai ficando mais fácil aí para vocês poderem se localizar com tudo que vocês precisam fazer, tá bom? Um outro detalhe aqui que é interessante, eu não quero deixar essa aula muito longa, né? É a questão desses dois botões, né? O botão de salvar e o botão de sair. Tá? Então, são aí os dois últimos itens que a gente vai fazer nessa aula, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou lá para o Excel de novo, vou lá na minha guia de rascunho, tá? Se você estiver usando uma versão um pouquinho mais nova do Excel, eu estou usando aqui a versão 365, tá? Você tem aqui na sua guia inserir, dentro de ilustrações, um carinha chamado ícones, tá? Se você não tem isso daqui disponível, é só pegar qualquer imagem que faça sentido para você no Google mesmo, não importa. Ela só tem que estar em JPEG, tá bom? Então salva uma imagem que faz sentido para você em JPEG. Eu vou salvar duas, uma para sair e uma para salvar, tá? Então eu vou clicar aqui, deixa ele carregar aqui um pouquinho, pronto. E eu vou pesquisar aqui então, sair. Inclusive eu aconselho sempre esses ícones aqui, porque são bem legais, dá para fazer bastante coisa com eles, tá bom? Eu vou pegar essa portinha aqui, olha. E, então eu cliquei, ele já selecionou, e agora eu vou pegar um de salvar. Eu, como sou das antigas, eu vou pegar aqui um disquete, tá? Então só selecionei minhas duas imagens e inserir os dois. Ele vai pensar ali um pouquinho, carregou aqui para mim os dois ícones, tá? Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar um retângulo, então inserir um retângulo. Não importa muito que tamanho, só tem que ser maior do que a imagem, tá? E vou colocar em qual padrão de cores? No mesmo padrão de cores do cinza lá, tá? Por que eu estou fazendo isso? Só por uma questão gráfica ali do VBA. O VBA ele não é a melhor ferramenta para você trabalhar com imagem, essas coisas, né? Ele não fica tão bonitinho. Então, o que acontece? Eu estou fazendo desse jeito, vocês vão entender o efeito que isso vai dar, só para que ele tenha o mesmo padrão de cores que eu estou usando lá no formulário, sem desconfigurar ou coisa do tipo, tá? Aí eu vou vir aqui, vou selecionar os meus ícones, vou vir aqui em gráfico de elemento e vou trocar a cor deles, né?
amarelo que eu estou usando ali, tá bom? E vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele, só para esse ficar mais bonitinho. Vou fazer o botão salvar aqui primeiro. Deixa eu jogar esse retângulo aqui para trás. Tá? Então, enviar aqui para trás. Vou colocar ele aqui em cima. Tá? Vou selecionar ele e o retângulo, Ctrl C, e vou colar como imagem. Então, assim ele virou uma coisa só. Formato de imagem, recortar. Né? Então, agora eu vou deixar ele num tamanho mais bonitinho. Vou fazer ele ficar um quadradinho bonitinho aqui. Pronto. Eu vou deixar ele guardadinho ali. Posso até apagar esse meu disquete, que não vou usar mais. Vou fazer a mesma coisa agora com sair. Então, copiei, colei como imagem, selecionei imagem, formato de imagem, recortar. Vou cortar aqui num tamanho que fique legal, mais ou menos ali, igual eu fiz com o disquete. Não precisa ser tão certinho, né? Então, eu vou deixar ele aqui mais ou menos ali. Pronto. Então, ficou mais ou menos nessa proporção. Aí, vou só diminuir aqui um pouquinho para ele ficar mais adequadinho. As minhas taxas aqui. Pronto. Beleza. Aqui que eu vou fazer aqui agora, pessoal. Lembra lá que no comecinho, né? Isso aqui eu posso até apagar já. Lembra que lá no comecinho do projeto, na primeira aula, eu falei para vocês que eu gosto de criar uma pasta onde eu salvo o arquivo? Né? Então, tá aqui, é a pasta onde está o arquivo ali, registro de produtos. O que eu vou fazer nessa pasta? Eu vou vir aqui, olha, eu vou criar uma nova pastinha dentro dela. Eu faço assim, tá? Imagens. Por quê? Ao longo do projeto é comum você precisar de várias imagens. Então, assim fica tudo organizado, fica tudo num lugar só. E agora eu vou lá no Excel de novo. Né? Vou pegar aqui o botão sair, né, a portinha ali. Cliquei com direito, salvar como imagem. E vou vir aqui, trocar para JPG, né, na JPEG, não se esqueçam disso, tá? Então, vou pegar aqui para nível de registro, imagens, e vou salvar aqui como BT sair. Né? Então, eu vou colocar o nome da foto como o nome do botão, onde ela vai, tá? Salvei. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui para o outro. Então, salvar como imagem, como JPEG, já está no lugar certo, então PT salvar. Né? Salvei, criei lá já os dois botões. Agora eu vou lá no formulário, aqui no VBA. Tá? Vou vir aqui no primeiro botão, que é o botão salvar. Vou vir aqui para baixo, olha, em imagem, no grupo imagem, tem propriedade picture, ok? Vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou encontrar a pasta onde eu salvei as minhas fotinhas. Colocar aqui, olha, para procurar em todos os arquivos e vou colocar aqui BT salvar. Ok. Ele vai aparecer ali meio deformadinho, não se preocupe com isso por enquanto. Mesma coisa, vou fazer aqui com o sair. Então, todos os arquivos, BT sair. E aí vai aparecer ali no fundo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar os 2 botões e vou colocar eles como Backstyle Transparent, igual a gente fez lá com o label, tá? Então, vou deixar os 2 transparentes ali. E, por último, né, vou aqui dimensionar para que eles fiquem um quadradinho mais bonitinho ali e tal. Tá? Então, assim vai ficar melhorzinho. E vamos rodar para ver como é que ele ficou, né? Então, assim, como eu coloquei esse fundo, né, aqui na mesma cor que o formulário, quando eu deixo ele transparente, e ele vai fazer ali os recortes para tentar colocar a imagem, às vezes ele estraga um pouquinho o pixel, né? Você vai perceber que aqui na porta ele está com um defeitinho no pixel, né? Essas coisas. Então, eu ter colocado ele na frente de um retângulo com a mesma cor do formulário faz com que ele fique melhor, né? Que ele fique um pouquinho, não apareça tantos defeitinhos, tá? Então, assim eu consigo colocar ícone ali dentro dos botões, beleza? Então, agora a gente tem um formulário com uma cara bem mais bacana, bem mais interessante, que continua, por enquanto, com o mesmo funcionamento. Tudo bem? Na nossa próxima aula, na nossa aula 4 dessa sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai estruturar agora a parte estética ainda, né? A parte de comunicação com o usuário das nossas caixas de texto e caixa de combinação aqui, tá bom? Então, vou trazer uns truques lá bem legais, então não perca, para que você tenha um formulário muito interativo, muito bacana e com um resultado bem profissional. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula.
né? Compartilha esse conteúdo e tudo mais para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? E no próximo vídeo a gente continua o nosso projeto. Até mais!